vamos começar com os pré-requisitos para você entender a aula de hoje. Nessa live, pessoal, só relembrando, nós vamos resolver 3 integrais clássicas de prova, tá? 3 integrais duplas sobre regiões retangulares. Só que eu não vou simplesmente resolver e assumir que você já sabe tudo, porque eu não quero só dar a matéria, e eu não estou com pressa. Meu objetivo aqui é fazer qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Então, bora revisar a base, os pré-requisitos com muita calma. Primeira coisa que você tem que saber é a famosa regra do expoente. Sempre que aparecer integral de x elevado a um número, você vai aplicar essa regrinha aqui. E é muito simples, pessoal. Olha só. Quando tem x elevado a um número, você vai colocar o número mais 1 e dividir pelo número mais 1. Fica x elevado ao expoente mais 1, x elevado ao expoente mais 1 em cima e expoente mais 1 embaixo. Só isso. Aí olha só, um exemplo. X elevado a 7. Você vai pôr 7 mais 1 em cima, 7 mais 1 embaixo. Qual é a resposta? X elevado a 8 sobre 8. Viu? É simples. Isso é uma regra famosa de integração. Uma regra do expoente. E muita gente confunde essa regra com a regra a regra do expoente para derivadas. É bem diferente, tá? Não confunda esses dois, não. Vamos colocar mais um exemplo? Sei lá, se eu tenho integral de x elevado a 10, você vai pegar 10 mais 1, 11, sobre 10 mais 1, que é 11, e no final você põe o mais c. Esse mais c é um padrão, tá bom? Sempre que aparecem integrais desse tipo aqui, você tem que colocar o mais c. Chama constante de integração. E para você passar em cálculo de primeira, não pode esquecer essa constante de integração. Tá? Muito professor corta a questão toda só por causa desse detalhe. E é muito simples, você vai resolver normalmente, no final você tem que pôr mais c. Isso é importante. Sempre que aparece uma integral desse tipo aqui, que é uma integral indefinida, tem que colocar o mais c no final. Então é isso, espero que tenha ficado bem claro como funciona a regra do expoente. Agora eu vou colocar mais um exemplo da regra do expoente, só que dessa vez eu vou mudar a variável. Não faz muita diferença, tá, pessoal? A gente vai usar a regra do expoente da mesma forma, só que agora é com y. Se você tem y elevado ao número e você está integrando em relação a y, vai ficar expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Mesma coisa. Então, qual é a integral de y elevado a 10? Fica y elevado a 10 mais 1 sobre 10 mais 1. E nunca esqueça do mais c, tá bom? Toda integral indefinida tem que inserir o mais c. Vamos colocar mais um exemplo? Se você tem y elevado a 20 em relação a y, tem que ser em relação a y, tá? Se mudar a variável aqui, aí não pode usar a regra do expoente, não. Tem que ser com a mesma variável. Então é y elevado a 20 e a ordem também é y. Aí é só fazer y elevado a 20 mais 1, que é 21, sobre 20 mais 1, mais a constante de integração. Galera, isso é extremamente importante para você passar em cálculo de primeira. E muito aluno confunde. Por exemplo, eu sei fazer a regra do expoente, entendi. Né? X elevado a A. Só que quando aparece Y, aí muito aluno trava e não consegue fazer a questão. Gente, a letra não importa. Se aparecer para vocês assim, ó, integral de K elevado a 2. dk é a mesma coisa. Só que onde tem x virou k, pode ser y, b, qualquer coisa que você quiser colocar. A regra do expoente válida, ela é válida da mesma forma. Então aqui ficaria 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais c. Beleza? Regra do expoente pode ser aplicado com várias variáveis. Continuando, o que não é integral dupla. Galera, integral dupla acontece quando nós temos números no limite de integração. Então esse a, b, c, d representam números. E eu sei que muita gente trava quando coloca letra. Tá? No lugar de A, pode ser, por exemplo, de 1 a 3. E no lugar de C e D, pode ser, sei lá, de 10 até 12, por exemplo. Entendeu? São números. Quando o limite de integração são números, de cara, é uma integral dupla retangular. Combinado? Quando não é uma integral dupla sobre região retangular? Quando não tem números. Por exemplo, isso aqui pode variar de uma função de x, o y pode variar, por exemplo, de x até x2. Não é número. Então não é uma região retangular.
Sacou? É basicamente isso. E quando não é uma região retangular, a inversão da ordem da integral é complexo. Tá? Nós vamos focar hoje só na região retangular. Integrais duplas sobre região qualquer, eu vou deixar para outra aula. Então vamos lá. O que não é? Presta atenção. Tem esse primeiro tipo aqui, que é uma região qualquer. Então perceba que a região não é retangular. Ela está entre duas funções quaisquer. Imagina essa região aqui, ó, uma região aleatória que eu coloquei em amarelo. Ela não vai de um número, por exemplo, 2, até um outro número, por exemplo, 3. Não é fixo. Ela varia entre duas funções. Então não é uma região qualquer, não é uma região retangular. É uma região qualquer. Isso aqui, muito aluno, eu conheço vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque ficaram em dúvida nessa região qualquer. Tá? E tem mais um tipo que é a região polar. Tem várias regiões polares, mas a principal delas é a circunferência. Quando você tem uma região circular, como essa aqui, ela pode estar com centro na origem, pode estar com centro fora da origem, pode também, por exemplo, ser uma elipse, né? Você tem uma elipse. Então, regiões circulares também, obviamente, né, não é uma região retangular. Então, quando aparece região polar, a gente trabalha com a coordenada polar. A gente não trabalha com x, y, mais, a gente trabalha com r e θ. E isso aqui dentro de integrais duplas é bem divertido. Isso aqui fica para outra live também. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro. Se aparecer uma região polar, se aparecer a variável rθ, ou então se aparecer uma região entre duas funções, ou se aparecer letras no limite da integral, isso não é uma região retangular. Combinado? Se vocês quiserem saber como que calcula a integral dupla sobre região qualquer, sobre região polar, isso fica para outra live, coloca aqui nos comentários. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que começar com a região retangular, porque ela é mais simples, depois a gente vai avançando.